Bom dia todo mundo, eu sou o Ibanez. Eu sou a Silvia. E esta é a Mora. E nós somos o canal Eco na Estrada. Então, gente, hoje vamos fazer um almoço aqui diferenciado. Tem gente que pensa que quando tem acampamento é só miojo, macarrão, sei lá o que. Na verdade, dá para fazer qualquer tipo de prato. Hoje, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer para vocês um prato tipicamente italiano, que é um prato que se chama, em italiano, riso e bisi. Em português seria risoto com ervilhas, tá? Então, basicamente, eu vou utilizar o fogão elétrico, que vai ser bem mais fácil. O que nós precisamos para fazer esse prato? Já tá aqui, ó, uma cebola, meia cebola na verdade, picada, com um pouco de azeite. O arroz carnaroli ou arbóreo, tem que ser o arroz de risoto, tá? Isso aqui é a quantidade para 2 pessoas. As ervilhas, o ideal seria ervilhas frescas ou congeladas. Como eu não tinha, eu vou usar em conserva mesmo, tá? Um pouquinho de vinho branco, mais ou menos uns 50 ml de vinho branco, que eu vou mostrar para que se usa depois. Não faz parte do prato, mas eu vou acrescentar um pouquinho de mostarda para dar uma corzinha amarela no risoto. E aqui nós vamos colocar depois então o caldo, que é um caldo de legumes. Vamos adicionar pouco a pouco aqui fazendo o cozimento. Tá? Então vamos começar ligando o fogão. Vou ligar aqui no volume 2,5, 3. Vou ligar no volume 3 e vou deixar tostar a cebolinha aqui, ó. Depois de 1 minuto mais ou menos, dando uma fritadinha no arroz, a gente agora adiciona o vinho branco. Tá? O vinho branco a gente vai fazer aquilo que a gente chama de esfumatura. Deixamos evaporar esse vinho, para daí então começar a adicionar pouco a pouco o caldo de legumes ao risoto. Sempre mexendo ele, não pode deixar ele grudar no fundo e nem secar, ele tem que estar sempre úmido. Já evaporou o vinho branco, adicionei um pouco já de caldo de legumes. A gente vai mexendo sempre, sempre em fogo médio, tá, pessoal? Nunca em fogo alto e nem muito baixo demais também. Fogo médio. No caso aqui, por exemplo, esse fogão elétrico ele tem regulagem até 5. Eu deixo no 2,5. Tá uma intensidade média. Sempre mexendo ele. Quando está quase secando, quase evaporando todo o líquido, a gente adiciona um pouquinho mais de caldo de legumes, sempre quente também. Como é que se sabe se o risoto está pronto? Na verdade, ele tem uma técnica que é de observar o grão. E ele tem que estar totalmente cozido internamente, tá? Enquanto ele estiver assim mais escuro no meio, é sinal que ele está cru ainda. Quando ele tiver a metade do cozimento, o tempo de cozimento de um risoto é em torno de 20 minutos. Do início, de colocou ele dentro para refogar até o final, é em torno de 20 minutos. Então o que acontece? Quando tiver na metade do cozimento, mais ou menos uns 10 minutos por aí, a gente vai adicionar daí a ervilha, ou ibisi, como dizem os italianos, né? Para dar continuidade no cozimento dele. Outro segredo que tem para estar sempre mexendo nele, sempre fazendo essa agitação, é porque isso ajuda a soltar amido também do grão de arroz. E isso aumenta a cremosidade do risoto, deixa ele mais cremoso. Então, vou deixar ele cremoso e encorpado. É importante estar sempre dando uma movimentada, não deixar ele parado como cozinhar um arroz normal. Ao contrário, apesar do arroz já ser um arroz específico para risoto, né, que é o arroz arbóreo ou carnaroli, a gente nunca deixa ele parado, sempre agitando para deixar ele mais cremoso.
Bom, estamos mais ou menos na metade do cozimento. Agora eu vou adicionar então as ervilhas, alvejas em espanhol, né? Então adicionamos as ervilhas e vamos continuar o cozimento por mais ou menos uns 10 minutos, sempre misturando e mexendo bem também. Agora já está na fase final, então para quem gosta ele de mais líquido ou mais ou menos líquido, né? Aí vai a gosto do freguês. Então vou deixar dar mais uma evaporada aqui no caldo para ele dar uma encorpada melhor. Eu esqueci, quando eu adicionei as ervilhas, eu adicionei uma colherinha também de mostarda em pó para dar um leve tomzinho de amarelo no arroz. E ao final nós vamos adicionar um ingrediente que eu tinha esquecido de falar antes, que é o parmesão ralado, que é o que vai dar cremosidade no risoto. Mais alguns minutos ele vai estar pronto. Agora o risoto está cozido, está pronto. E a última etapa então é adicionar o parmesão. Mais ou menos uns 25 gramas, 30 gramas de parmesão ralado. Você adiciona o parmesão e se mexe. Isso vai dar bastante cremosidade ao risoto. Tudo isso já com o fogo desligado, né? Sem aquecimento. O próprio calor do risoto vai fazer com que o parmesão derreta e funda na panela. Está pronto o nosso risoto. Vamos servi-lo agora. Aqui está o nosso risoto com ervilhas ou riz e bise, servido nos pratinhos de camping. Vamos experimentar agora como é que está o sabor dele. Então aqui está pronto o nosso riz e bise, risoto com ervilhas. E aí, qual é que é o veredito? Eu vou ser a cobaia? É, tem que fazer o veredito. No ponto, ervilha bem cozida e uma excelente cremosidade. E agora tem ali, ó, para acompanhar um moscato giallo. Vai combinar direitinho. E é isso aí, gente. Bom apetite. Vamos experimentar o nosso aqui agora. Tchau também. a tutti. Tchau a tutti. A gente se vê. Quem não está inscrito no canal, se inscreve. E deixa o seu joinha. E compartilhe com os demais. Um abraço, até mais.